somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Obrigado, Pai, por podermos ter a grande oportunidade que o mundo não pode ter, porque não vê nem conhece. Por isso não tem a oportunidade que temos de crer. Crer no Senhor, como diz as Escrituras, e crer que o Senhor é o mesmo hoje, e não apenas um Deus antigo, um Deus velho, mas é o eterno, mesmo ontem e hoje. Se é o mesmo é porque não muda, é porque não tem idade, é porque não conhece velhice, não conhece tempo, não está limitado ao mesmo. E nós estamos certos que estamos servindo ao eterno, aquele que nunca fica velho, aquele que não conhece o tempo. O tempo não lhe acaba, o tempo não o extermina, porque Ele é além do tempo, Ele é eterno. Pedimos ao Senhor que venha falar conosco. O nosso tempo aqui na terra é um tempo para te servir. De que nos adiantaria viver se não fosse para reconhecer nossos erros, nossas faltas, e saber que tem um Deus perdoador, um sangue vertido na cruz, que ainda continua o mesmo hoje. Como o Senhor curou, salvou, perdoou naquele dia, o Senhor hoje não é diferente, é o mesmo. Com a mesma eficácia, com o mesmo poder, com o mesmo sangue, e estamos agradecidos a Ti por pertencer a este corpo. Dá-nos Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom, vamos preparando aí Romanos 8, verso 14. Eu creio que você poderia ser uma pessoa mais vitoriosa, mais feliz, se você conseguir jogar fora tudo aquilo que você um dia já foi. Até mesmo se você veio de qualquer lugar, qualquer igreja, ou de qualquer ambiente, e você aprendeu certos costumes, e você se orientou por aquelas maneiras, e que aquilo poderia fazer de você um bom cristão, uma boa cristã, você deveria jogar isso tudo fora, começar tudo de novo. É um conselho que eu te dou. Começar tudo de novo. Começa como é a mensagem. Começa como o profeta ensinou. E deixamos de lado tudo o que as denominações nos ensinaram, porque o que elas nos ensinaram é muito pior do que o que Paulo aprendeu com Gamaliel. E Paulo jogou numa lata de lixo. E muitas vezes nós queremos carregar certos costumes que venha conosco da denominação. Eu pediria para você fazer um limpa nisso, se você quiser ter vitória. Ninguém pode ter vitória com coisas mistas, misturadas. Ou cremos na mensagem do Elias, ou não cremos. Ela é verdade, então deixe-me tomar e observar o que foi o mensageiro do dia. Porque cada denominação te ensina, te dá uma moralidade, te explica,
e uma maneira de vestir, uma maneira de viver, segundo o que os seus fundadores trouxeram. Mas você sabe que um profeta não trouxe nada de si próprio. O profeta trouxe o que Paulo trouxe, o que Pedro trouxe, o que Cristo trouxe, e que estava escondido e que nós não podíamos aprender com as denominações. Então nós aprendemos muitos costumes com as denominações. Então é bom nós largar tudo, jogar tudo fora, começar tudo de novo. Se você quiser ser uma pessoa vitoriosa, faça como Paulo. Paulo entendeu que o que ele tinha aprendido com Gamaliel, por melhor que fosse, ele tinha que considerar como esterco para possuir a Cristo. Então jogou fora, deixou aquilo de lado, nunca mais retornou aquilo para que pudesse ter vitória. E se você algum dia quiser ter vitória nesse ministério, você precisa crer no seu pastor. Se você não crer, você nunca vai ter vitória. Você vai continuar aqui, me olhando de rabo de olho, com um problema espiritual comigo. Você não pode ser assim. Esses problemas, quando existem no lar, o lar não vai bem, não tem o amor verdadeiro, não tem companheirismo. E na igreja é a mesma coisa. Todo crente que tem um espírito contrário ao que o pastor prega, ele não tem companheirismo com o pastor. É ele que precisa ter o companheirismo. Ele precisa sentir bem. Ele tem que sentir bem. É como uma mulher não sentir bem com o seu marido. Tem que sentir. De um lado aqui o profeta ensina, o pastor é o marido da igreja. E se ele é o marido da igreja, então a igreja tem que sentir bem com ele. Se não sentir bem com ele, vai ter que sentir bem com o outro. Agora, ela não pode ter um espírito, a igreja não pode ter um espírito de prostituta. Porque o espírito de prostituta é um espírito insaciável, é um espírito relaxado, é um espírito que acostuma com tudo, é um espírito que gosta de tudo, é um espírito que mistura tudo, é um espírito que quer aprender tudo, é um espírito que quer sentir de tudo. Mas o espírito da mulher verdadeira é aquele espírito que quer saber tudo do marido só. O que o meu marido sente, o que o meu marido é, o que o meu marido pode fazer comigo, o que eu posso sentir com o meu marido, porque ela é a esposa desse homem. E a igreja tem que fazer o mesmo com o pastor. Ela tem que saber o que o pastor prega, até onde o pastor prega, até onde ela vai com esse pastor. Se ela tem um problema com o pastor, se ela vê que o pastor está pregando fora da escritura, fora da mensagem, cada membro desse tabernáculo tem por obrigação chegar e me corrigir, se eu estou fora da mensagem. Você tem por obrigação, se eu estou fora da Bíblia, você tem por obrigação vir, me chamar um canto e me corrigir. Você tem esta liberdade. Agora, enquanto eu estiver no espírito correto, no espírito que o profeta pregou, da maneira que o profeta pregou, te ensinando e te dando as escrituras e te dando a mensagem, você precisa também ser um membro que renuncia a si mesmo, seus próprios desejos, sua própria mentalidade, sua própria observação. Deixar isso tudo de lado, dizer, eu vou crer do jeito que está sendo pregado, vou viver isso daqui, senão eu estarei perdida, estarei perdido. Do contrário, você vive uma pessoa partida. E não pode. Você tem que ser uma pessoa decisiva. Eu amo a Deus e odeio o mundo. É assim, a mulher diz, eu amo o meu marido e não quero saber de mais nenhum outro. Eu amo o meu pastor e não quero saber de mais nenhum outro pastor sobre mim. Tem que ser assim. Eu amo o meu Deus como meu cabeça e não tem mais ninguém. Eu sou ovelha, mas eu tenho que ter um pastor. Eu preciso disso. Então a igreja precisa caminhar nisso. Nós todos precisamos de dar uma chacoalhada. Todo mundo é águia, mas a águia sabe que ela tem penas soltas. E é por isso que a águia, ela vai o mais alto que ela pode, e depois ela precipita contra a atmosfera para perder aquelas penas que estão perigosas, que você não pode confiar. Tem coisas em mim que eu não posso confiar, tem coisas em você que você não pode confiar. São penas soltas, são penas leves, você não pode confiar. Uma águiazinha perto de você, se tomar
na hora da dificuldade e agarrar numa pena solta desta sua, pronto, ela vai cair. Então nós temos que jogar as penas soltas fora, penujos, toda coisa que não presta, que não dá firmeza espiritual, nós temos que jogar isso tudo fora para nós sermos uma pessoa vitoriosa. Amém? Eu já comecei a pregar, não tem jeito, não é? Romanos 8, verso 14. Vamos, num momento de oração, uma noite de oração, pensar nessas coisas, que eu creio que muitas vezes a oração é inválida, a oração não tem virtude alguma, eu posso gritar o quanto eu quiser, posso orar o quanto eu quiser, eu tenho que me decidir, eu tenho que crer, eu tenho que dizer, é isso e acabou. Eu tenho que saber que é verdade. E agora me despi de qualquer coisa, de qualquer engano, ou de qualquer coisa que eu mesmo trouxe da cruzada, você trouxe da Assembleia, o outro trouxe da cristã, o outro trouxe do mundo, o outro trouxe do espiritismo, o outro trouxe da macumbaria, o outro trouxe da Igreja da Graça e da Batista, jogar tudo fora. Eu estou querendo fazer uma limpeza. Fazer uma limpeza, para receber somente a mensagem do dia. Eu creio nessa mensagem. Eu creio nessa mensagem. E até na capa dela. Amém. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pode assentar. Guiados pelo Espírito de Deus. Você não pode ser guiado pelo Espírito de Deus se não for filho de Deus. Isso é verdade. Se somos filhos de Deus, então nós já nascemos. Filho de Deus não se agrega. Filho de Deus não entra por companheirismo. Filho de Deus não entra por aperto de mão. Eu vou apertar a mão do pastor, porque eu entrei nesse companheirismo agora. Não, filho de Deus não entra por esse tipo de companheirismo. Filho de Deus é nascido. É nascido. Tem gente que está na mensagem, mas ela está por companheirismo, por mãos dadas apenas. Não nasceu na mensagem, não nasceu. E você precisa aprender isso. Filho de Deus tem que nascer de Deus. Eu creio que o profeta trouxe uma mensagem, que é a mensagem que eu preciso nascer dela, que é a mensagem que é de Deus. Eu tenho que nascer de Deus. E nascer de Deus nessa era, alguém pensa, bom, é só eu mudar a minha natureza. Não, o mundo tem muita gente crente que talvez são melhores que nós, dá melhor testemunho que nós, dá melhor exemplo que nós. Mas não nasceram da palavra que precisa nascer no dia, porque a gestação é da semente do dia. Você não tem que ter, eu nasci da mensagem de Noé, nasci da mensagem de Moisés, eles reclamaram nos dias de Jesus que havia nascido na mensagem de Abraão. E Jesus mostrou para eles que estava errado. Eles tinham que nascer na mensagem de Jesus, naquele dia. Eles tinham que nascer na mensagem de João. Senão não era nascido. Você tem que nascer na semente do dia. A semente do dia. Qual a mensagem que está cumprindo hoje? Qual a escritura que está cumprindo hoje? Eu posso nascer com a escritura pentecostal. Falar línguas, curar enfermos, expulsar demônio. E não tem nada a ver com arrebatamento. Não tem nada a ver com arrebatamento. Porque eu nasci com a semente da era passada. Não tem nada a ver. Eu tenho que nascer com a semente que está cumprindo hoje. Alguém diz, eu nasci e graças a Deus fui santificado. Ele nasceu com a semente de Wesley. Muito bonito mesmo, muito bonito. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ele nasceu exatamente de uma semente lá de trás, de uma era passada. Depois dessa era, Deus já teve filhos diferentes. E você tem que acompanhar a maneira de natureza que Deus tem os seus filhos. Em cada era, Deus tem seus filhos, com aquela natureza da era. Se existe a natureza pervertida deste século, existe a natureza santa deste século. A natureza pervertida é homossexualismo, é casamento, divórcio, é insatisfação conjugal. Essa é a natureza do mundo. A natureza do lado de Deus é crer no Elias,
é ser batizado com a mensagem do dia, que é a mensagem do Elias. O Espírito Santo, irmãos, não está mais em outras mensagens. O povo deveria descobrir isso. O Espírito Santo esteve na mensagem de Lutero. Hoje, se você é um luterano, você não tem o Espírito Santo. Ele esteve com você naquele dia. Mas foi a porção do Espírito Santo que foi te dada na mensagem de Lutero. Na mensagem de Wesley, a santificação, o Espírito Santo te batizou naquele dia. Mas se você quer prosseguir sendo um wesleyano, você perdeu o Espírito Santo faz muito tempo. Porque depois disso, Deus já trabalhou com os pentecostais e trouxe dons espirituais, trouxe cura divina. E se você hoje está preocupado e ainda com o batismo dos pentecostais, línguas estranhas, cura divina, só com essas coisas, você perdeu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem na mensagem restaurando todas as coisas. Não mais agora uma parcialidade, mas restaurando tudo. Cada mensageiro trouxe uma reforma. Mas o Elias, ele não é para trazer reforma. Quando o Elias vier, ele não será um reformador. Reformador foi Lutero, foi Wesley, foi Zwinglio, Knox e outro. Esses foram reformadores. Deus mandou nesta era um restaurador. Não é reformador, é um restaurador. Um restaurador e um revelador dos mistérios divinos. Agora você pode ter sido batizado com a mensagem de Lutero, você é um bom luterano. Você foi batizado com a mensagem de Wesley, você é um bom wesleyano. Deus te abençoe. Você foi batizado com a mensagem pentecostal, você é um bom pentecostal. Deus te abençoe. Agora, se você parar lá, você nunca vai ser batizado com a mensagem da restauração de todas as coisas. Não é uma denominação restauração. Tem muitos que pertencem a uma igreja. Eu sou da igreja restauração. Nada disso. Está perdido igual os outros mesmo. Não pode haver restauração sem que haja um restaurador. Não pode haver salvação sem que haja um salvador. Não pode haver cura divina sem que haja um curador. E não pode haver restauração sem que haja um restaurador. Agora a promessa da Bíblia hoje é: Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou você é batizado com esta Bíblia que cumpre hoje, ou você está perdido hoje. Eu sei que é meio difícil, mas ou você é batizado com a Escritura que está cumprindo hoje. Ah, pastor, mas é só um pouquinho de Bíblia. Não, hoje está cumprindo essas Escrituras tão fácil, que nós citamos Apocalipse 10:7. Apocalipse 3:14 a 22. Está cumprindo hoje. São Lucas está cumprindo hoje, 17. Está cumprindo nos dias da vinda do Filho do Homem. Está cumprindo hoje. São escrituras que estão cumprindo. Mateus 17:11 está cumprindo hoje. Malaquias 4 está cumprindo hoje. Agora, se o povo não pode ver isto e outras inúmeras escrituras, que são escrituras cumprindo hoje. Se você não pode nascer da semente que é a palavra de Deus hoje. A semente é a palavra de Deus hoje. Você pode nascer com a semente que foi a palavra de Deus de ontem, de anteontem. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Você precisa nascer com a semente da palavra que foi semeada hoje. Se não nascer, não adianta. Você vai reclamar que é um bom crente. Por isso eu te digo, não traga costume pentecostal para a mensagem. Não traga costumes pentecostais. Gente sai do pentecostalismo e vem para cá, quer falar língua toda hora e quer fazer movimento pentecostal dentro da mensagem. Eles fiquem por lá. Eles têm que saber que aqui é um movimento da restauração de todas as coisas. Você não pode ter uma coisa fresquinha, querer comer aquela de ontem, que já está estragada. Querer alegar com o maná de ontem, quando Deus derrama outro maná. Nem Deus é assim. Deus falou para Moisés, fala para eles, só recolha maná para hoje, amanhã eu mando outro.
recolheram o maná de Lutero, está comendo maná de Lutero até hoje. Isso já bichou faz 300, 400 anos. E estão comendo esse maná. Deus manda o maná com Wesley, e eles estão hoje dizendo, nós somos wesleyanos, comendo o maná lá de trás, de 300 anos atrás. Agora Deus manda o maná pentecostal no início da era, e eles comeram bastante maná. Agora Deus vem e revela os 7 selos depois de 1963, eles querem continuar comendo a mensagem pentecostal. Aquilo já criou bicho, meus irmãos. Ou você come a mensagem do dia e reconheça que a mensagem do Elias, ela é a mensagem da hora, é o maná do dia, ou vá comer bicho para lá. A verdade sempre tem que ser dita. O que o profeta veio fazer? Ele veio trazendo a substância daquele alimento para nós. Do alimento de Lutero, ele trouxe a substância. Agrega tudo na última mensagem. Não é ficar dizendo eu sou luterano, eu sou wesleyano, eu sou pentecostal, não. Você tem que agregar tudo, ajuntar tudo agora à mensagem da restauração. Venha, venha, olha, nós encontramos a dracma perdida, que era a restauração de tudo. Agora estamos chamando as irmãs vizinhas, as igrejas vizinhas, luteranos, wesleyanos e pentecostais. Venham, vão comer maná conosco, porque nós achamos a dracma perdida. Aleluia. Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Filhos de Deus são filhos de Deus naquela era. O povo é problemático, o povo vive até hoje dizendo, eu creio em Jesus Salvador. Até o diabo crê, gente. Até o diabo crê. Esse é um evangelho de 2000 anos. Você tem que crer nesse Jesus Salvador, mas que ele está salvando com a mensagem do dia. Não é o Jesus Salvador de 2000 anos atrás. Oh, eu creio no Jesus que é o mesmo ontem, hoje. Mas cadê o hoje? Você está crendo no Jesus que é o mesmo ontem. Cadê o Jesus hoje? Ele é histórico ainda. Você precisa crer nele hoje. E quando você crê nele hoje, você faz como Paulo. Ô Gamaliel, foi muito bom estar com você, foi muito bom aprender com você, mas olha aqui, ó. Ó, que embola tudo, põe numa lata. Eu estou começando de novo porque eu fui para o deserto da Arábia e recebi uma revelação direta de Jesus Cristo. Aleluia. Eu não estou com raiva, não. O Espírito Santo é desse jeito. Ou eu creio que tem o Espírito Santo e que ele tem a mensagem do dia, ou eu largo de pregar. Agora, não me vem dizendo, eu sou luterano, e a gente vai no arrebatamento também hoje, aleluia, como luterano. Como luterano você nunca vai. Como wesleyano você nunca vai. Como pentecostal você nunca vai no arrebatamento. A mensagem precursora da segunda vinda do Senhor não foi pentecostal. Foi a mensagem que o próprio Deus veio numa coluna de fogo, lá sobre o rio Ohai, em 1933, e falou, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Esta é a mensagem que você pode comê-la. E saber, ela não tem bicho, porque o dia que ela criar bicho, a noiva já subiu. O dia que essa mensagem bichar, não tem eleito na terra, ele já subiu. Mas eu quero avisar, os irmãos pentecostais não gostam disso não. Mas eles têm que saber que a mensagem deles já criou bicho. Ou Deus não está tratando como ele costumava tratar. Deus falou, Moisés, fala para esse povo, não ajunta para outro dia. Mas sempre tem os fominha. E sempre tem aqueles agarrados no dia anterior. Eles são agarrados no dia anterior. Eles não se descem, não jogam aquela coisa fora. Eles tinham que crer como verdadeiros crentes israelitas. Senhor, Moisés falou que é para guardar só para hoje, a nossa família, 10 pessoas, nós vamos guardar tantos éfa aqui, é o suficiente para hoje. Ou um éfa só dá,
vamos guardar só isso aqui, está bom demais. Agora que chegar de tarde, nós já comemos, vamos jogar fora, porque ele falou que amanhã tem bicho isso aí. E eu não quero saber de comida bichada dentro de casa. Joga isso fora, mulher. Limpa essas panelas. Aí, tudo limpinho para outro dia. Ao amanhecer ele já está pronto. Alguém diz, eu nem me preocupo, vou levantar mais tarde, porque eu já tenho maná, as minhas panelas estão cheias, sobrou muito de ontem. Eu comi muito da mensagem metodista, batista e pentecostal, eu enchi já a barriga, mas eu larguei uma panela cheia. Eu não vou nem levantar cedo para pegar esse maná, que esses coitados israelitas vão levantar. E Moisés diz, quem quer maná hoje? Maná de hoje. Vamos, aí ajuntaram, levaram maná para casa, para hoje. E aqueles que tinham maná de ontem, não levantaram, porque eles creram no maná de ontem, luterano, wesleyano e pentecostal. Eles creram, nem levantaram para crer na mensagem do dia que Deus levantou. É um novo alvorecer. Mas eles não podem perceber quantos novos alvorecer houve nos dias de Moisés. Cada dia era uma mensagem, porque cada dia era um maná. E aqueles atrasados, aqueles agarrados na semente anterior, aqueles agarrados no maná anterior de Lutero, de Wesley e pentecostais disseram, nós não vamos levantar não. Deixa só para aqueles outros ir catar maná, porque nós já temos dentro de casa. Aí os que levantaram cedo foram lá, cataram, encheram suas panelas, trouxeram para casa, e daqui a pouco chega a hora de comer maná. Aí aqueles atrasados, luterano, wesleyano, pentecostais, levantaram, e foram abrir a panela e está assim de lava, ó. Cheio de bicho, a coisa estava fervendo de bicho. Ele disse, mas o que foi isso aqui? Que foi? Você não ouviu Moisés pregar? Moisés disse que não pode guardar de um dia para o outro, que dá bicho. Mas nós pensávamos que não dava. Vocês pensavam, batista, que não dá, mas já bichou. Vocês pensavam, luterano, mas já bichou. Pentecostais, vocês pensaram, mas já bichou. Será que dá para rodar no rádio? É isso daí. Mas esta é a verdade. Esta é a mensagem do dia. Não fica trazendo essa bagatela das denominações, porque isso bicha dentro da mensagem. Vocês vêm me trazer maná fedorento aqui para me dar problema dentro da igreja? Achar que eu tenho que acompanhar o seu maná do tempo pentecostal, do tempo luterano? Não estou aqui para isso não. Ou faz uma limpeza ou dá um jeito na vida. Deus do céu. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Filhos crê no Pai. Não fica olhando o Pai de rabo de ouro, não. Eles crêem no Pai. Eu preciso de alimento. E alimento do dia. Vou dizer, não, eu tenho uma sobrinha aqui do tempo pentecostal. Vai para lá que esse negócio. Você já abriu a panela? Ainda não. Então abre para você ver. Abre essa panela pentecostal perto da mensagem do dia, para você ver o tanto de bicho que ela tem. Mas era maná ontem. Mas Deus diz, não guarda para o dia posterior, porque eu te darei novo maná. Deus é responsável, o último maná que vem na terra, pelo que eu conheço. Se eu não entendo, que Deus me perdoe, mas pelo que eu entendo da Bíblia, que eu entendo da palavra, da pregação de William Branham, tudo que está na Bíblia Sagrada, o último maná que o Senhor Jesus Cristo disse foi esse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tira todo o maná errado e joga fora, todo bichado joga fora e traz um novo maná para dentro. Que eu entendo de Bíblia é isso. Agora hoje, pregadores querem apenas sustentar seu salário, sustentar suas igrejas. É melhor a gente largar de ser pastor. É melhor. Larga de pregar o Evangelho. Se a questão é sustentar uma igreja, larga de pregar o Evangelho. É muito melhor largar de pregar e trabalhar em pau de arara. É muito melhor do que querer ser um ministro e não saber ministrar. Ao invés de dar o maná do dia para o povo, dá uma coisa bichada e o povo está tudo cego e que maná bom. Mas você está comendo bicho, o outro chega e enxerga, a coisa está andando ali, ó. Você está comendo bicho, irmão? Não, isso maná está gostoso. Tá bom. Ô, irmão, é bicho.
Isso foi maná de ontem, irmão. Isso já bichou. Não, mas está cego, é Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe, não enxerga nem para comer. Come qualquer coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Amém? Deixa eu superar um pouco essa emoção, né, que tem hora que o coração quase explode. Deixa eu superar um pouquinho. Parágrafo 77. A igreja e sua condição. Então você se pergunta qual é o problema com você. Você se pergunta qual é o problema com a igreja. Você se pergunta qual é o problema com você. Por que você não tem tido vitórias como você costumava ter? Você pergunta, por que é que eu não tenho vitória como eu costumava ter? Por quê? Você tem mudado a sua natureza. Você tem se tornado um bode ao invés de um cordeiro. Você tem se tornado algo mais além de um cordeiro. E depois quer ter vitória. Bode não pode ter vitória, é cordeiro. Deus prometeu, foi para o cordeiro. Você tem que receber esse espírito verdadeiramente dócil. Deixa o Espírito Santo me conduzir, seja onde for. Vê para mim o hino aí. Seguirei o meu bom mestre. Rápido, já vamos cantar. Deixa o Espírito Santo me conduzir, seja onde for. Deus, eu amo todo pecador, não importa onde eles estão. Este tipo de atmosfera entra no coração humano, então você verá algo suceder à sua alma. Você diz, bem, irmão, irmão Bruno, há alguma solução para isto? Sim, somente se torne um cordeiro, isso é tudo. Se torne um cordeiro, porque você tem se tornado um bode. Se torne um cordeiro. E aí diz, Senhor, o Senhor pode me guiar onde o Senhor quiser. Eu não estou terminando não, mas eu tenho inspiração para cantar este hino. 306. Onde quer que for, irei. Agora, onde quer que for. Saiu do luterano, passou para o wesleyano. Saiu de wesleyano, passou para o pentecostal. Onde o Senhor quer que eu vá? Sai do pentecostal e entra na mensagem do Elias. Onde quer que fores, irei. É assim, o indivíduo tem que ser resoluto. Se eu tiver Jesus comigo e por Ele auxiliado e por Ele for mandado a qualquer lugar irei, males poderão cercar-me, aleluia, o perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, quando terminar a vida, fim da minha triste lida, não demorarei a ida, eu pra meu Senhor irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Amém? Apenas a pessoa canta, não quer seguir o bom mestre coisa alguma. O bom mestre saiu exatamente com a mensagem de Lutero
e passou para a mensagem de Wesley, logo ele passou para a mensagem pentecostal, e ele não está nela mais. Apocalipse 3, 17 e 18 mostra, e no verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Ele já saiu de Laodiceia faz tempo. Ele saiu, e você quer continuar em Laodiceia? Laodiceia é o movimento pentecostal. Ele já saiu de Laodiceia. Agora você tem que comer o maná do dia, ou você vai passar fome. Você vai ser incluso em Amós capítulo 8, verso 11. Eles estarão correndo, vagabundos de um lugar para o outro, procurando alimento e não encontram, porque eles querem alimento segundo o que está na cabeça deles, e Deus tem o maná do dia, fresco. Amém. Amém. Glória a Deus. Problema: deixaram um espírito errado entrar. Parágrafo 93. A igreja e sua condição. Isto é o que faz a pomba tomar o seu voo. Somente deixa alguém, somente começar uma pequena coisa ao redor da igreja. Eu não creio nisso, não creio naquilo. Eu não vou bem com isso, com aquilo, não dou certo com aquela irmã, com aquele irmão. Isso é isso assim? Foi? Você não quer dizer isso? Exatamente, então o Espírito Santo se vai, voa para longe. Ele somente não pode suportar esse tipo de espírito. Desde que essa natureza do Cordeiro te deixa, então o Espírito Santo se tem ido. Amém. Aleluia. Agora, isso é muito bom quando a pessoa sabe: eu nasci de novo. Quer dizer, não tem jeito da natureza do Cordeiro me deixar, porque eu nasci de novo. Eu nasci do Espírito Santo. Então não tem jeito dessa natureza me deixar. Mas o profeta diz: você vai e pratica a coisa errada. Então o que acontece? Você tem um grupinho na igreja, você começa a fazer partido dentro da igreja, e aí ele vem e diz: então o Espírito Santo se tem ido. Isso é correto. E isto é o que é o problema hoje. Essa é a razão que as pessoas estão na condição que elas estão. É porque elas deixam o espírito errado entrar em seus corações, em suas vidas. Elas acham que está com o espírito certo. Porque ninguém deixa o espírito errado entrar pensando que é espírito errado. Todo mundo deixa o espírito errado entrar admitindo que aquele espírito é certo. Só depois que ele começa a gerar coisas conforme sua própria natureza dentro daquele crente, é que ele vai perceber que ele tem um espírito errado. Mas antes você já deve olhar nisso, dizer: eu não quero esse espírito errado dentro de mim, eu quero mudar de vida. Amém? Aí o profeta diz: o Espírito Santo deseja entrar. Parágrafo 91. A igreja e sua condição. Agora há somente uma coisa a fazer: tire essa coisa dali, tire a coisa errada dali, tire qualquer alimento que já está de putrefação, tira dali. Já deu bicho, tira dali. Vamos comer o maná fresco do dia. Ou eu creio que a mensagem do dia é o maná, ou largo dela. Eu prego com convicção. Eu não prego para meio crente. Você quer ser meio crente, problema é seu. Quer ser meio cristão, problema é seu. O profeta diz: Deus não faz meio cristãos. Ou você é cristão, ou não é nada. Quando a pomba saiu da arca, ela foi expulsa. Porém ela voltou e bateu na porta sombria até que Noé a deixou entrar. Ela voltou. Noé pôs ela fora da arca. Você diz: mas ela não foi expulsa. Noé pôs ela fora da arca, sim. Pôs ela fora da arca. E ela voou por lá, não encontrou lugar em luterano, wesleyano, em pentecostal. Diz: olha, eu tenho que voltar para a mensagem do Elias. Você me aceita? Bateu na porta, Noé abriu a porta, pôs ela para dentro outra vez. Pronto, se você não encontra alimento, então volta, porque você é exatamente a pomba. Agora, quando ele soltou o corvo, o corvo voou, encontrou um cavalo morto, um homem morto, uma mulher morta, um porco e assim por diante, e ele começou a comer aquelas coisas, e nem lembrou mais de arca. Não lembrou, por quê? Ele não tinha natureza de regresso. A pessoa que não tem natureza de regresso ao Pentecostes, natureza de regresso à palavra, ela nunca regressa. Não adianta. Mas a pomba tem.
A pomba não encontrou lugar para ela pisar o pé. Ela ia pôr o pé em cima de um cavalo morto. Não tinha uma árvore para ela pisar. Tinha cavalo morto, boiando lá. Tinha muitos crentes boiando. Ela diz, não, tinha um monte de crente boiando. Estava tudo boiando naqueles dias lá. Junto com os cavalos, com tudo, com o lobo. Está tudo misturado. Porco, crente, tudo misturado, tudo boiando. E a pomba foi solta, ela deu uma volta, não achou lugar para pisar os pés dela. Ou você quer dizer que naqueles dias de Noé, os que ficaram fora da arca, não tinha nenhum crente boiando, está tudo boiando lá. Ou você pensa que eles não criam em Deus? Criam em Deus que nem o povo de hoje crê, mas não crê na mensagem de Noé, mas não crê na mensagem do Brana. Vai ficar boiando. Agora dessa vez vai ficar queimando na grande tribulação. Vai ficar queimando, pelo que se sabe, vai ficar queimando. E não é ser mal para você não, é te despertar. Sua mente está muito lerda, tem gente que é da mente lerda. Não, tudo que fala em Deus está bom. Você está muito lerdo, rapaz. Tudo que fala em Deus está bom, o diabo fala em Deus todo dia. Ele fala porque senão ele não ganha ninguém. Se o diabo dizer, eu sou o capeta, chifrudo, rabudo, que vou te morder e que vou te pôr num caldeirão de azeite quente, se ele disser isso, você não vai para ele. Ele tem que vir e pregar um evangelho de 90% de Deus, 99% de verdade, e 99,9%. Ele tem que vir pregar um evangelho desse, porque senão ele não engana. Mas o eleito, o próprio Jesus diz, olha, se possível for, até os escolhidos serem enganados. Por quê? Porque a casca são os pentecostais. O escolhido é a semente que está dentro do pentecostalismo. Mas quando escutou o batido da mensagem do profeta, espirrou sementes para todo lado. E a semente saiu. Saiu dos pentecostais. Agora você tem vontade de voltar para lá? Jesus falou para Pedro, vocês não querem ir embora também? Ele diz, para quem iremos nós, Senhor? Está tratando de pessoa, de indivíduo. Não era nem de lugar. Para quem iremos nós, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna. Lugar tem um monte aí, mas eu prefiro ficar com o Senhor, que não tem lugar nem para reclinar a cabeça. O Senhor não tem lugar para reclinar a cabeça, mas o Senhor é a pessoa indicada, que nós precisamos ficar contigo. Essa é a mensagem do dia. Não temos grandes emoções, grandes sensações, não temos grandes edifícios para poder comportar o povo e trazer o povo para eles ficar olhando e dizendo assim, olha que grande construção, como foi nos dias de Jesus. E Jesus olhou para eles e disse, vocês estão olhando para isso? Em outras palavras, você tem que olhar para mim, rapaz. Você está olhando essa grande construção? Eis aqui o templo, eu sou o templo. Você está olhando pelo templo de pedra? Eu sou o tabernáculo de carne. O problema do povo é que eles olham para construções. E Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E logo ele diz, e derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Está dizendo, o templo era o corpo dele agora. Mas eles não estavam entendendo. Eles disseram, mas foi em 49 anos, foi construído esse templo, agora o Senhor vai derrubar e levantar em 3 dias. Eles não entenderam a mensagem. Vão entender a mensagem do Elias hoje? Naqueles dias não entenderam a mensagem de Cristo. Jesus está falando do templo do corpo dele, mas eles estavam tão preocupados com templos grandes, bonitos e luzes para lá e para cá, e programa de rádio, televisão e toda essa coiseira. Tirou os olhos da verdade, tirou os olhos da palavra e começou a olhar para aquelas coisinhas. Meu irmão, o que manda para nós é a palavra. Posso fazer 50 horas de programa de rádio, não interessa, o que manda é a palavra. Se a palavra não é verdadeira, não adianta ter horas de programa de rádio. É melhor que nem fale, nem abra a boca. Para dar maná bichado para os outros, é melhor que nem abra a boca. Amém. Mais uma vez vou te dizer, não estou bravo. Eu já estou terminando, você já vai ficar sossegado comigo. Mas o Espírito Santo, ele deseja entrar. Se você deu lugar para um espírito errado, manda esse espírito errado sair agora, porque o Espírito Santo quer entrar. Ele quer entrar, o Espírito Santo deseja entrar. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo deseja entrar.
Essa é a razão hoje que o Espírito Santo, ele não tem ido de você para sempre. Ele está somente sentado ali fora nos ramos das árvores, em algum lugar, pronto para voar de volta a si próprio e entrar em você e lhe dar amor, paz, gozo, como você costumava ter. Você perdeu essas coisas porque você desviou seu olhar da palavra. Você perde o amor, o gozo, a paz, a alegria. Perde o prazer de vir na igreja. Você não vai fazer para cochilar na igreja, para dormir na igreja. Você já perdeu o prazer de alguma coisa. Já colocou o sono em primeiro lugar. Já colocou filhos em primeiro lugar, mulher em primeiro lugar. Não, coloque Deus em primeiro lugar e que todas as demais cordas, se tem que rebentar, que rebente, mas coloque o que é essencial em primeiro lugar. Ponha Deus em primeiro lugar. Aleluia. Certamente o Espírito Santo está pronto para fazer isso. Ele deseja fazer isto. Ele está anelando fazer isto. Porém você não lhe deixará fazer isto. Quer deixá-lo fazer isto? Quer chamá-lo? Como que é que eu posso chamá-lo de volta? Diz o profeta, volte a ser um cordeiro. Quer chamar o Espírito Santo de volta? Volta a ser um cordeiro. Aí o Espírito Santo vem, pousa, como pousou sobre Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Aí o Espírito Santo, em forma de pomba, veio, pousou sobre ele, mas ele era cordeiro, ele não era lobo. Se fosse um lobo, já exalava um mau cheiro, e já vinha o Espírito Santo sobre ele. Não, o Espírito Santo já ia embora, porque a coisa ali estava com mau cheiro, tinha maná atrasado ali, maná do outro dia. Então você joga esse maná fora, porque agora tem maná do dia. Irmãos, o próprio João chegou a falar para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou, tem um aqui no vosso meio, que vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu disser que eu não conheço, eu estou mentindo, porque eu conheço, e eu vi o Espírito Santo pousar sobre ele, e é ele quem batiza vocês com o Espírito Santo e com fogo. Se vocês têm que largar de mim, me larga, vai para ele, porque ele já está aí. Era isso que ele dizia, ele já está no vosso meio. A mensagem é esta, irmãos. Quando você pode perceber Deus no meio, Deus está operando, atuando, movendo no seu coração, porque não dá lugar para esse Espírito Santo atuar em você? Amém. Volte a um cordeiro, parágrafo 102. A igreja e sua condição. Volte a um cordeiro. Volte a ser dócil. Volte a não saber nada. Volte para somente submeter a si mesmo a Cristo. Porque quanto mais o homem sabe, pior ele fica. Ele endurece o coração. Eu sei homilética, eu sei sapicência, e um monte de coisa que nem eu sei. Mais fácil saber de sapo do que de sapicência, né? Ou sapiência, uma coisa assim. É um monte de coisas que eles sabem, mas não sabe da mensagem do dia. Não pode receber a mensagem do dia. Não tente saber nada. Somente ande mansamente, quietamente, humildemente, docilmente, e a pomba lhe guiará. Porém, todas as vezes que você vê, sai para dar ouvidos a esses mexericos, todas as vezes que você sai manifestando esse temperamento, o Espírito Santo não pode ficar ali. Meu Deus do céu, muda a nossa vida, para termos um temperamento correto. Uma hora nós somos ovelha, outra hora somos bode. Então, Senhor, muda a nossa natureza, dá um temperamento correto, Senhor. O Senhor pode mudar a nossa natureza, e dar natureza só de cordeiro. Tira esse bode de mim. É isso. Tira essa natureza de bode, de cabeçada, de chifrada, de cara feia, de murmuração, de fuxico, de mexerico. Tira essa coisa de mim. Isto e fazer aquilo. A pomba somente toma o seu voo e vai embora. Então que você pensa que a pomba está em você e ela já foi embora. Ela já foi, ela não tolera tais coisas. A pomba gosta de gente humilde, gente dócil, gente calma. Mas eu sou bravo. O Espírito Santo te acalma. É o único que pode amansar o homem direitinho, é o Espírito Santo.
Deixa ele vir sobre nós para você ver. E colocar suas esporas de amor em nós. Dar uma cutucada de cada lado com aquelas esporas de amor. Não tem jeito. Eu vou ter que consertar. Porque é espora de amor, não é espora de ferro, não. De bronze, não. É espora de amor. Então você já não a tem mais. Ele não tem aquela pomba. Agora, ela não está muito longe de você. Ela está pousada exatamente ali fora sobre o ramo de paz, esperando que a sua natureza seja mudada. A natureza mudou, aí o Espírito Santo chega, entra, pousa e vive dentro de nós. A era é de muita luta, a era é de muita agitação, muito nervosismo, mas vamos pedir ao Espírito Santo, controla meu nervosismo. Controla a minha natureza. E não é só porque você acha que é uma pessoa mansa, que já é uma pessoa eleita, não. Daqui olha para o outro bravo, diz aquele bravo ali não vai de jeito nenhum. O bravo é só dar lugar para o Espírito Santo, ele é mansa. Mas o manso, muitas das vezes, acha que já está manso demais e não dá lugar para o Espírito Santo. E já é um manso. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por sua palavra. Tudo que o Senhor tem dado a nós em mais esta reunião. Que o Espírito do Senhor possa mover nosso coração, mover nosso ser. Nós precisamos mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Fale ao nosso coração. Alimenta a nossa alma, Senhor. Com o Seu amor leal, Seu amor sem fim. Seu amor que faz a nossa natureza ser igual à sua. Porque nós nascemos do Senhor, da sua palavra de hoje. Sua palavra que está cumprindo hoje. O Senhor tem crentes que nascem da semente do dia. Hoje tem se cumprido essa escritura. E hoje tem se cumprido esse nascimento. Crentes que nascem da mensagem que cumpre hoje. Em nome do Senhor Jesus. Faça este amor estar em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Canção para um amor sem fim. Amém, Senhor. Eu sigo a cantar a melodia Jesus deu pra mim lá por onde for, a alegria me seguirá assim na minha estrada iluminada, tudo será feliz. Meu coração quem diz, cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz, sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim. Eu sigo a cantar a melodia que Jesus deu para mim. Lá por onde for, a alegria me seguirá assim. Na minha estrada iluminada,
será feliz. Meu coração quem diz. Cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim.